Se você tem o objetivo de ler a sua Bíblia inteira em um ano, vou te apresentar uma Bíblia que vai te ajudar exatamente nessa proposta, que é a Bíblia 365, e no vídeo de hoje eu vou mostrar tudinho sobre ela para vocês. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a Bíblia 365. Vocês já ouviram falar, gente, desse modelo de Bíblia? Primeira informação importante é que tem várias opções de capa, tá? Dessa Bíblia. Eu inclusive vou indicar uma para vocês, que é uma versão para adolescente, para jovens, que é essa daqui, ó. Que é a Bíblia 365 para corajosos. Então você saiba que tem várias opções de capa, tem mais feminina, mais masculina. Vou deixar inclusive algumas opções de capas disponíveis aqui no box de informações dessa Bíblia. E ela é uma Bíblia perfeita para você que deseja ler a Bíblia em um ano. Não à toa, o nome dela é Bíblia 365. Só que a diferença dessa Bíblia aqui para uma Bíblia convencional é que ela não tem os livros de Gênesis a Apocalipse. A divisão dela é diferente. E ela apresenta também o conceito de leitura simultânea da Bíblia, que eu particularmente gosto bastante, mas também tem algumas ressalvas que eu vou compartilhar com vocês no final desse vídeo, tá? Os contras dessa Bíblia aqui que eu vou falar pra vocês. Mas o que é o conceito de leitura simultânea? É que ao invés de você ler Gênesis 1 e amanhã Gênesis 2, essa Bíblia aqui apresenta que você leia mais de um livro da Bíblia de forma simultânea. Vocês vão ver que em cada dia do ano ela tem uma porção do Antigo Testamento. Então aqui em janeiro 1 você vai ler Gênesis 1, logo em seguida você vai ler Mateus 1, então você vai ler uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento, você também vai ler Salmos e finaliza com uma porção de Provérbios. Isso é a leitura simultânea. Você vai ler 4 livros da Bíblia em um dia só. Isso é muito legal porque é uma proposta diferente para você ler a Bíblia e pode ser muito mais dinâmico, porque você vai passando pela história bíblica em vários momentos diferentes. Mas como eu falei, nem tudo são flores também e eu tenho algumas ressalvas. Mas antes das minhas ressalvas, vamos conhecer essa Bíblia por dentro com mais detalhes? Vamos lá. Essa aqui é a Bíblia 365, a capa que eu tenho é essa capa escrito Deus, eu acho ela muito linda. Ela é uma Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora, é a tradução dela, e ela é da Mundo Cristão e da Livraria Família Cristã, que atrás ela tem esse detalhe aqui, ó, a palavra de Deus em leituras diárias. Então agora eu vou mostrar pra vocês essa versão aqui, e depois eu mostro essa daqui também, que é a versão para corajosas, que é uma versão bem mais adolescente, tá bom? Quando a gente abre aqui a 365, a gente tem a informação da tradução dela, que é NVT, e aqui tem o sumário dela. Ela tem Gênesis, e aí janeiro 1, Êxodo, janeiro 25, então ela mostra a divisão dos livros da Bíblia com base no dia do ano que eles se encontram. Então você vai começar a ler Êxodo, por exemplo, lá no dia 25 de janeiro. Mas tem aqui a informação do sumário de onde é que você encontra esses livros da Bíblia. Mas eu não indico ela para ser aquela Bíblia que você leva pro culto, por exemplo, porque você não vai conseguir se localizar direito nela, sabe? Se o pastor falar assim, abre Filipenses 3, você sabe que Filipenses está aqui em setembro, dia 29, mas até você achar ali onde ele vai ler, vai demorar um pouquinho. E aqui atrás tem um índice alfabético dos livros da Bíblia. Então começa com Ageu, Amós, tá? De A a Z, para você também localizar as páginas que os livros se encontram. Aqui ele está dizendo como usar a Bíblia 365. A Bíblia 365 se divide em leituras diárias. Para cada dia, há uma porção do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de Salmos e de Provérbios. Essas passagens são agrupadas em páginas consecutivas, o que confere frescor e diversidade às leituras de cada dia. Isso facilita o uso da Bíblia 365 para as mais variadas propostas. Até fala aqui que a proposta dela é ser lida em um ano, mas você também pode ler ela em um ano, em 2 ou em 3 anos. Tem a introdução, a nova versão transformadora, que é a tradução da Bíblia, é uma tradução bem tranquila de ler. E aqui a gente tem então janeiro 1, tá vendo? Então a proposta dela é que você comece a ler em janeiro, mas assim, se você não começar a ler em janeiro também, não tem problema. Ao invés de você se guiar por aqui, você vai seguindo por aqui, ó, dia 1, tá? Então se você começar a Bíblia em abril, abril vai ser o seu dia 1, aí você ignora essa informação aqui. Aqui então a gente vai começar a ler o livro de Gênesis, tá vendo? Gênesis 1 e 2. Então aqui você vai ler 2 capítulos do Antigo Testamento. A diferença é que quando a gente vira a página, logo em seguida que termina o texto de Gênesis, já vem o texto de Mateus. Então, ó, Mateus 1, versículo 1, até Mateus capítulo 2, versículo 12. Se fosse uma Bíblia convencional, Gênesis está no começo e Mateus está lá no Novo Testamento, né? Então você teria que ir lá no Novo Testamento procurar. Aqui não, aqui acaba um texto, já entra o próximo que você vai ler. Então é uma leitura mais consecutiva. Assim que termina o capítulo lá de Mateus,
começa Salmos. Então, Salmos, capítulo 1, versículo do 1 a 6. Então, você vai ler 6 versículos de Salmos e Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 a 6. Então, já tem aqui também a porção de Provérbios para você ler. Finalizou esse dia? Temos janeiro 2 com Gênesis 3. Então, você vai dar sequência à leitura de Gênesis que você fez ontem, lembra? Então, você leu até o capítulo 2. Aqui você começa lendo Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, até Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Até chegar aqui para você ler Mateus. Então, você vai ler Mateus do capítulo 2, versículo 13, até Mateus, capítulo 3, versículo 6. Finalizando Mateus, temos aqui Salmos, capítulo 2, do 1 ao 12, e Provérbios, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. Então, vocês podem perceber que ele sempre vai ter uma carga de leitura um pouquinho maior do Antigo Testamento e do Novo, uma carga um pouquinho menor de leitura para os Salmos, e Provérbios sempre são alguns versículos, tá? No último dia do ano, só para vocês verem que a Bíblia fecha bem direitinho, que é o dia 365, quando você finalizar a sua leitura, então isso quer dizer que você vai ter terminado de ler o Antigo Testamento. Então, você vai ler Malaquias, capítulo 3 até o capítulo 4, para terminar o Antigo Testamento. Aí você vai ler Apocalipse 22, do 1 a 21, para terminar o Novo Testamento. Você vai ler Salmo 150, que é o último Salmos. E você vai ler Provérbios, capítulo 31, que é o último provérbio também. Então, você viu? Ao longo de um ano, você vai passar por toda a Bíblia, mas em pequenas porções dela. Quando a gente termina aqui a Bíblia, tem um espaço para você fazer anotações. Ó, tem bastante folha aqui para você fazer anotações. E aí a gente finaliza então a Bíblia 365. Entenderam a proposta dela? Agora eu vou mostrar essa versão da Bíblia 365 para corajosa, gente, que assim, por dentro ela é a mesma divisão, mas ela só tem um design diferente, bem bonitinho, que pode ser mais interessante aí para os jovens e adolescentes. Por dentro ela começa então Bíblia 365, NVT, o sumário é a mesma divisão, tá vendo? Ela também dá aqui algumas sugestões, ó, de leitura anual, leitura em 2 anos e 3 anos. A diferença aqui vai ser que no final do dia, quando você lê o Antigo, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, vai ter um quadradinho aqui com a reflexão do dia. Então você pode escrever aqui dentro, tá vendo? Essa é a única diferença de uma para outra em questão de layout dentro da Bíblia. E a capa? E aqui ela também tem espaço para anotações. Tem esse detalhe aqui também, né, ó, de marcar a página, que a outra não tem. Se você pesquisar por Bíblia 365 no Google, na Amazon, você vai ver que tem muitas opções, mas por dentro elas são iguais, tá? Aí você pode escolher aquela que fizer mais sentido para você. Eu comentei com vocês que eu tinha algumas ressalvas, né, com relação à leitura simultânea dessa Bíblia, então vou compartilhar agora no final do vídeo com vocês. A minha ressalva é que eu li a Bíblia nessa versão, nessa proposta da Bíblia 365 em 2020, se eu não me engano, e no começo foi muito legal, porque quando a gente lê um pouquinho do Antigo Testamento, do Novo, eu sentia que a leitura era muito mais dinâmica, principalmente quando chega naquelas partes do Antigo Testamento que a gente começa a ver muita informação histórica, sabe? Muita genealogia, ou então informações sobre a construção da Arca de Noé, coisas que assim são importantes, que eu sei, mas que querendo ou não deixam a leitura um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais maçante. Para mim, esse é um ótimo ponto positivo, que a leitura fica mesmo mais dinâmica. Ao mesmo tempo, o fato de ser uma leitura simultânea pode causar confusão para talvez uma pessoa que nunca leu a Bíblia e quando foi ler um pedaço do Antigo Testamento, um pedaço do Novo, talvez a pessoa se sinta perdida na história, sabe? No contexto histórico da Bíblia. Para algumas pessoas pode ser confuso ler de forma simultânea. No meu caso, foi através dessa Bíblia que eu vi que ler de forma simultânea é muito legal. Até hoje eu mantenho o meu devocional de forma simultânea, que para mim funcionou muito bem. Outro ponto que para mim foi um pouco negativo é que, dependendo da sua rotina, você pode sentir que a carga de leitura proposta por essa Bíblia é um pouco pesada, foi o que eu senti no meu caso, tá? Porque você lê 4 livros da Bíblia ao mesmo tempo. São pequenas porções de cada livro, isso é fato. Ainda assim, tinha alguns dias do ano que a mesma porção pequena era muito, sabe? Então, que eu não dava conta de ler tudo que a Bíblia estava pedindo. E aí eu comecei a me sentir mal, porque eu não estava conseguindo acompanhar o plano bíblico. E aí, se eu atrasava um dia, como ela tem aqui os dias do ano certinho, né? Se eu atrasava um dia, eu sentia que eu precisava correr atrás e ler aquilo que eu não li. Então, se eu atrasasse 5 dias, por exemplo, meu amigo, eu tava perdida, porque eu tinha que ler os 5 dias que passaram, mais o dia que eu tava para ficar
em dia com a leitura e terminar o plano certinho em 365 dias, sabe? Eu indico que você teste para ver se essa quantidade de leitura por dia é algo que pode ser muito para você ou não. Talvez você esteja num momento de vida que você consiga ler essa porção de texto durante o dia e tudo certo. Então são esses 2 pontos que eu ressalto para vocês. Primeiro, que a leitura simultânea pode ser muito positiva para alguns, mas pode confundir outros, principalmente se alguém que nunca leu a Bíblia. E o segundo ponto é que a carga de leitura diária dessa Bíblia aqui, no meu caso, no começo foi ótimo, mas depois começou a ficar um pouquinho puxado e quando eu falhava um dia, eu tinha que ter o trabalho redobrado para conseguir ficar em dia. Então, eu senti que a Bíblia ficava me apressando, sabe? Tipo, não, você tem que ler, tem que estar em dia para terminar em 365 dias. Aí você me conta aqui nos comentários o que você achou dessa proposta, acha que funciona para você, vai testar, gostou dessa Bíblia, me conta aqui embaixo. Não esquece de deixar um like também, que é muito importante. Se você gosta de review de Bíblia, comenta aqui também que eu posso trazer de outras Bíblias que eu tenho por aqui. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.